até fica admirado, surpreendido, com esta postura dos dirigentes do judaísmo. Então eles batiam-se para que o Império saísse do seu território, andavam sempre a ver se encontrava maneira de deixarem de ser uma colónia do Império Romano, que só os escravava de impostos. E era a humilhação total ter a tropa romana a ocupar-lhe o território e portanto ia massacrar as populações, os camponeses, quando fizessem pequenas sublevações, até manifestações, fizessem aquilo que hoje se chama uma greve, ou uma greve geral, então ainda pior, eram massacrados todos. Se fizessem uma greve geral, parassem o país e a reclamar a expulsão do Império dali, mesmo que estivessem desarmados, seriam todos massacrados. E vão entregar-lhe Jesus. Porquê? Porque Jesus ainda não está a ser, naquele momento, o grande perigo para o Império. Está a ser o perigo para o sistema judaico, para o próprio judaísmo. Claro que, por tabela, vai ser um perigo para todos os ismos. Também para o imperialismo romano. Mas, naquele instante, até aquele dia, o Império ainda não se tinha dado conta que Jesus constituía um perigo para ele. Era desarmado e ele com a sua tropa, hoje com os seus blindados como o da NATO e as outras datas que também há por aí, paralelas a esta, arruma tudo. Passam os tanques, passam os aviões, atiram as bombas do ar, não fica nada. E portanto, este é um desarmado, um camponês desarmado. Claro que depois, quando o Império começasse a perceber que é uma presença maiútica, é um desarmado, mas maiútico, e porque desarmado maiútico, lúcido, que quando olha nos olhos o poder não sabe onde se há de meter, o agente do poder não sabe onde se há de meter, e enfia-se logo, e no seu sítio fica nada, e ele então iria atuar. Mas até esta circunstância, até este momento, isso ainda não tinha sido. Jesus ainda não constituía problema, nesta narrativa de Marcos, ainda não constituía problema para o Império. Era o grande problema para o sistema judaico, para os dirigentes do judaísmo. Quer dizer, os dirigentes do judaísmo é que percebem que o seu lugar e os seus privilégios estão postos em causa se este homem, se este camponês judeu, com a sua presença maiútica, com o seu ser, viver, pensar, atuar, continuar, e eles caem. As populações abrem finalmente os olhos e então deixam de ter medo e de ter respeito pelos agentes dos poderes e começam, certamente, a crescerem de dentro para fora e a serem elas as protagonistas das suas vidas e da história. Pois, que é o grande projeto de Deus criador, projeto político de Deus Criador, Abá, mãe de todos os povos. E para todos os povos é o grande projeto político maiútico de Deus Criador, que vem desde antes da criação do mundo e que a Trindade dos poderes está sempre a impedir que se realize, que se concretize na história, e trabalha dia e noite para que nunca se concretize na história. Pois bem, então tenhamos esta consciência. Jesus constitui, e eles percebem que os dirigentes do judaísmo, a começar pelos sumos sacerdotes, a cúpula toda do poder, do principal poder na época, percebem que ou eles ou Jesus. E se Jesus, então eles desaparecerão. O seu lugar está em risco. Os seus privilégios estão todos em risco. O seu poder está em risco. Tudo.
terão de tornar-se simplesmente humanos. Portanto, ou Jesus ou nós. E nesta disjuntiva, nós contra Jesus. Damos cabo dele e ficamos. E continuamos. E continuamos. E então vão oferecê-los a Pilatos, que fica surpreendido. Vindes-me levantar assim cedo, de madrugada, para me entregar um dos vossos? Não é? Vós vindes sempre aqui protestar quando eu faço alguma coisa a algum cidadão judeu. E agora sois os primeiros, vós todos os dirigentes máximos do judaísmo. É que me vindes oferecer esse concidadão? Mas o que é que ele fez? Que eu ainda não me apercebi. O que é que ele fez que seja assim tão perigoso também para o Império Romano super armado? A potência militar maior da época. O que é que ele fez? O Pilatos até se ri. Ao ver um camponês, para mais maniatado, preso, e preso já maniatado, feito ali quase um boneco nas mãos deles. Diante dele, ele traz-no assim e diz: olha, vamos trazer este, porque ele é judeu, mas é um perigo também para ti, para o teu império. E ele, Pilatos, deve ter rido. Olha para Jesus naquelas circunstâncias. Este é um perigo para mim. Então, uma legião romana nem é preciso tanto. Basta um soldado romano armado, dá cabo dele. Ele tem algum exército? Tem manato por trás? Não. Não tem aviões supersónicos. Não tem bombas. Não tem arsenal de bombas. Não tem bomba nuclear. Não. Olha, é um camponês desarmado, como tu vês. Nós fomos prendê-lo de noite, mas afinal ele não reagiu. Ele entregou-se. Ele disse: é a mim. Então eu aqui estou. Eu aqui estou. Sempre estive no meio de vós. Nunca andei de dia, nunca andei escondido. Até vos falei olhos nos olhos, assim, olhos nos olhos. Portanto, como é? Então que perigo é que ele representa para o Império? Fica aqui intrigado. Isto é um pedaço de muita intriga. Entregam-no a Pilatos. E a narrativa prossegue. Pergunta-lhe Pilatos, ele fica admirado, e eles já dizem: olha, trazemos porque ele, assim, assado, nós já o condenámos no nosso tribunal, e agora queremos que tu também assines por baixo a nossa condenação, porque só com a tua assinatura é que ele é executado. O Império era assim que tinha imposto na época. Tudo que era condenação à morte e execução da pena de uma sentença dessas era reservada ao Império. Porque senão eles não iam lá, liquidavam aquilo, resolviam o problema no instante, matavam eles próprios Jesus. Mas não podiam fazê-lo, era proibido pela lei do Império. E logo ali naquela semana que o representante do Império estava lá e a sua tropa toda, para não haver sublevação nenhuma naquela semana, nenhum levantamento contra Roma, contra o Império, e portanto vão-lhe o entregar. E dizem: nós já o condenamos e ele é um perigo para nós, mas também é um perigo para ti, para o Império Romano que tu representas. Mas Marcos nunca põe Pilatos enquanto representante do Império, põe-o como indivíduo, só com o seu nome individual e não com a sua função de procurador de Roma. E então Pilatos faz umas perguntas naturais: mas então, és tu o rei dos judeus? Quer dizer, eles estão aqui a apresentar-te, a trazer-te a mim para eu te condenar. Dizem que tu que és o rei, que como rei és um perigo para o Império Romano. Mas vens desarmado, até vens preso, vens maniatado. Mas está bem, mas tu és o rei dos judeus? Já lhe pergunto, já sei.